Diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará recursos, não me faltará dinheiro. Diga: não me faltará clientes, não me faltará trabalho. Diga: o Senhor é o meu pastor. Diga: e nada me faltará. Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que Deus abençoe o seu mês, que Deus te abençoe em tudo, que você viva experiências divinas, sobrenaturais, provisões neste mês surpreendentes, porque é isso que a palavra nos assegura. Nós precisamos estar ligados à fonte. Como comecei hoje falando pela manhã, o mundo entra em crise, o reino não. No reino não tem crise. Ó bispo, mas nós vivemos no mundo. Mas a Bíblia mostra isso o tempo todo. Eu sempre gosto de lembrar que o que nós estamos vendo acontecendo no mundo, nesse momento, é só um momento de transição. Como tenho dito, o dinheiro, ele não tem sumido. Não botaram fogo no dinheiro. Ele só está mudando de mãos. Esse é um tempo de mudança de mãos, riquezas. E aí, o que nós precisamos entender num momento como esse? Nós precisamos discernir que tempo nós estamos. Nós precisamos, nesse momento, estar ligados à fonte. A fonte é aquilo que nós sempre falamos, né? Os céus abençoam a terra. Diga comigo: os céus abençoam a terra. Eu tenho algumas leituras para fazer, pretendo não estender, mas eu quero falar sobre algo. Vamos começar essa primeira leitura em 1 Samuel 16:1, que diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Diga comigo: eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Diga comigo: escolhi um de seus filhos para ser rei. Olha, as últimas vezes que nós falamos sobre isso, nós falamos sobre a capacidade de você não ficar preso àquilo que Deus já virou a página, né? É a sua capacidade de dizer: olha, Deus está dizendo isso para Samuel. Até quando você vai ficar triste com isso? Já virei a página. Se levanta, segue, vai lá ungir, vai à casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé, porque eu já virei a página. Você vai ficar chorando pelo quê? Então, o primeiro ponto é a nossa capacidade de virar. Mas o ponto que eu quero trazer aqui hoje é uma coisa um pouco mais profunda, e que cabe a nós entendermos. Quando Deus mandou ir ungir um filho de Jessé, ou seja, Davi, como rei, foi simplesmente porque Saul fracassou no chamado, fracassou no propósito. Diga comigo: Deus não tem problemas com substituição. Ele não tem. E esse texto mostra isso. Ele nunca ungiu Saul para daqui a pouco, o propósito não era ungir ele por um tempo, daqui a pouco tira ele porque eu tenho outro lugar dele. Mas foi Saul que desobedeceu.
Foi Saul que estava mais preocupado com a aprovação das pessoas do que com a aprovação de Deus. Você sabe que uma das coisas mais libertadoras na vida de um ser humano é quando o ser humano ele se liberta da necessidade da aprovação dos homens. Ele não tem a necessidade da aprovação dos homens. Essa é a coisa mais libertadora. Mas ele tem a necessidade da aprovação de Deus. O momento que nós vivemos, eu volto a dizer, nós estamos vendo um cenário delicadíssimo mundial. Eu trouxe alguns números para vocês nas últimas semanas, ou acho que a última semana. Eu trouxe alguns números que realmente são assustadores. Você olhar e ver que 50% da população brasileira está endividada, está com nome sujo, com restrição no nome. Você olhar que mais de 2 milhões de empresas no Brasil fecharam de 2025 para 2026. 5.680 empresas grandes e pequenas, mas as grandes, entraram com pedido de recuperação judicial. Assusta? Assusta. Mas assusta quem? O que nós vamos enxergar com isso? Porque ao mesmo tempo, como disse, esse dinheiro não desapareceu, ele está só indo para alguma mão que não é aquelas que ele costumava estar. Ele está mudando de mãos. Então, ao invés de eu me alarmar, eu preciso olhar. Saul foi ungido para um propósito, foi ungido para ser rei de Israel. Por que ele perdeu? Porque ao invés de obedecer a Deus, ele foi buscar a aprovação dos homens. Aí Deus, que é dono de tudo quanto há nos céus e na terra, e o que os propósitos são dele, diz, então, já que ele não é capaz de obedecer, eu vou levantar alguém que é capaz de obedecer. Alguém que confia. Alguém que me honra. E tem uma coisa muito interessante, que é importante a gente refletir sobre isso. Diga comigo. Saul foi ungido pelo mesmo profeta. O mesmo de quem? O mesmo de Davi. O mesmo que ungiu um, ungiu o outro. Diga comigo, Saul recebeu o Espírito de Deus. Profetizou no meio de profetas. Diga, Deus mudou o coração de Saul. A mesma coisa que aconteceu com Davi. O mesmo profeta ungiu Davi. O coração de Saul foi mudado. Mas tem uma frase que eu digo, ele não teve caráter para permanecer com o coração mudado. Ele perdeu uma unção, ele perdeu o espírito e perdeu o reino. Por que será? Aí Deus diz, vai lá na casa de Jessé e unge um dos filhos dele. Porque eu rejeitei. Até quando você vai ficar se lamentando por causa de Saul? A crise está aí, gente. Mas alguém pode frustrar os planos de Deus? Pode, sim ou não? Não. Ninguém pode frustrar os planos dele. Meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus. Diga comigo, eu os exterminarei. Livro de Êxodo, projeta aqui para eles. Livro de Êxodo. Meu anjo irá à frente. Lá em Êxodo. Quando cita todos esses nomes aqui,
está falando de uma vitória completa. Lê esse nome aqui, ó. Lê esse nome aqui, ó. Morreus, hititas, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus, eu os exterminarei. Está vendo esse nome aqui? Sim ou não? Deus não diz que exterminar? Sim ou não? Tá bom, então vamos lá. Josué 15:63. Os descendentes de Judá, diga comigo, não conseguiram expulsar os jebuseus, que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Agora, eles não conseguiram por quê? Porque se o anjo foi com eles, se tinha unção para aquilo, por que eles não conseguiram? E aí, não conseguiram, então vão conviver, deixa eles aí. Mas não era para deixar. O maior perigo é você deixar um inimigo no lugar que ele não pode estar. Ele vai voltar contra você, imagina no dia. Aí, vem para Juízes 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei, diga comigo, eu entreguei a terra em suas mãos. Eu vou entregar ou entreguei? Eu vou entregar ou entreguei? Então o que tem que fazer? Entrar lá e tomar posse. Mas não fizeram. E não tem nada a ver com Deus. É aquela coisa que a gente vai se acostumando, a gente se acostuma com aquilo que não deve se acostumar. A gente se acostuma com realidades que não deveríamos nos acostumar. Juízes 1:21. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus. Agora já deixaram. Uns não conseguiu, o outro já deixou. Está entendendo ou não? Sim ou não? Uns não conseguiram, não botaram a força que deveria colocar, agora o outro já deixou. Deixou de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus viviam ali com os vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Era vontade de Deus que ele estivesse lá? Sim ou não? Você entende que tem coisas que não tem a ver com Deus? A direção é clara, só que nós precisamos nos levantar. Espera aí, isso não é comum, isso não é normal, não vou permitir que isso aconteça. Daqui a pouco você vai entender melhor o que quer dizer isso, que eu não estou entendendo o que é jebuseu, porque todo mundo tem um jebuseu, que a gente deve arrancar, que deve desapossar. A conquista é plena, é completa, mas muitas vezes a gente não põe a força, outras vezes a gente se acomoda, é mais fácil deixar aí, vai dar muito trabalho para lutar com isso. Tem algumas dores, né? Juízes 2. O anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com o juramento que daria aos seus antepassados. E disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles, porque vocês não me obedeceram. Quer dizer, vocês eram para demolir os altares, não fazer acordo com eles, vocês estão fazendo. Você está igual Saul, já desobedeceu tudo. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Diga comigo, eles serão seus adversários. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Espera aí, eu não disse a vocês, não faça aliança, não permita que estejam no mesmo. Agora é o seguinte, agora eles ficam aí. E eles serão adversários de vocês. Isso vai voltar contra você. A primeira coisa que nós precisamos entender é que quando Deus manda tirar determinadas coisas, é porque se a gente não tira, isso vai voltar contra nós. Você entende? Vai voltar contra nós.
Eu poderia dar inúmeros exemplos de situações que a gente não tira, e isso mais dia menos dia se volta contra nós. E às vezes a gente até ignora, né, aquela voz do Espírito que vai falando como, não aceita isso não, tira isso de uma vez por toda a sua vida, tira da sua vida, tira, mas você deixa que fica lá, daqui a pouco vira um problema. O nome do lugar, Boquim, significa os que choram, porque quando você não faz o que você deveria fazer, você vai chorar. Está entendendo ou não? Não, bispo, não estou entendendo nada. Tá não? Sim ou não? Tem um Jebuseu aí não? Não tem uma... Daqui a pouco eu vou ler uma referência bíblica. O que a gente precisa estudar profundamente é que por gerações, você vê que eu comecei lá em Êxodo, passei por Juízes, vim subindo a leitura, já passei Samuel, Juízes, estamos subindo aqui, significa que gerações foram passando e o problema está lá, gerações e gerações vão passando e o problema está lá, mas era para estar? Não era para estar, não era para estar, mas a gente não trata com seriedade. Aí, vamos lá, representantes, 2 Samuel 5, de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, em Hebrom, somos sangue do teu sangue, no passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em batalhas, quer dizer, Saul era rei, mas quem lutava era você, diga comigo, Saul era rei, mas quem lutava era você, e o Senhor te disse, você pastoreará o meu povo Israel, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, reinou durante 40 anos, em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, em Jerusalém reinou sobre todo Israel 33 anos. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar quem? Gente, você sabe quantos anos Saul governou? Que a gente, quando estuda a história de Saul, parece que Saul mal foi ungido rei, ele saiu, né? Mas você sabe quantos anos ele reinou? Sabe ou não? 40. O Jebuseu estava lá. Ele nunca foi lá desapossar os Jebuseus. Agora Davi recebe a unção, a primeira coisa que ele faz é ir lá tirar os Jebuseus. E aí olha o que diz, olha o que diz: o rei e os seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá, e os jebuseus disseram a Davi, diga comigo em voz alta, diga, você não entrará aqui. Quer dizer, ninguém entrou, você vai entrar? Judá tentou, Benjamim tentou, tem uma galera que passou aí antes de você. Você não vai entrar aqui não. E aí, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Ainda zombou. Entendeu? Até os cegos e aleijados podem se defender de você. Eles acharam, diga comigo, eles acharam que Davi não conseguiria entrar. Vírgula, versículo 7, diga comigo, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião. Diga que veio a ser a cidade de Davi. Então era impossível conquistar? Era impossível fazer o que Deus já havia dado? Faltou espírito. E esse é o ponto que precisa entrar dentro de nós. Quantos Davis tem aqui? Quantas pessoas com o espírito de Davi? Quantas pessoas que olham para os jebuseus e dizem assim, você não vai ficar na minha vida.
Não, não vou aceitar o que não é para aceitar, o que Deus está contrário ao que a palavra diz, não vou aceitar. Ah, mas bispo, o que eu posso fazer? Eu vou te falar o que você pode fazer: se encher do Espírito, se encher de unção, se fortalecer no Senhor na força do seu poder, pagar o preço certo para não pagar o preço errado. Mas pagar o preço certo muitas vezes não é fácil. A diferença de Saul para Davi é que um dia o Espírito tomou Saul e logo saiu, mas Davi, do dia que o Espírito entrou, nunca saiu. Essa é a diferença. E aí, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Naquele dia, disse Davi, aliás, deixa eu pular vou para o 9. Davi passou a morar na fortaleza, diga comigo, e chamou-a cidade de Davi. Aquilo que disseram: você nunca vai entrar, você nunca vai entrar aqui, você nunca vai conquistar isso aqui. Ele entrou, passou e passou a ser, ter o nome dele. Cidade de Davi, fortaleza dele, casa dele, nome dele. E aí, diz assim, ó: Davi passou a morar na fortaleza, chamou a cidade de Davi, construiu, diga comigo, defesas. Que parte, gente? Construiu defesa aonde? Aonde? Fala mais alto um pouquinho, aonde? Porque é a parte interna que sustenta a externa. É interno que sustenta. Não, não é externa, é interna. Nós somos mais fortes por dentro. Nós temos uma fortaleza interna. E construir ou fazer esse alicerce interno não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Construiu defesas na parte interna, na cidade, desde os muros de arrimo. Quer dizer, desde lá da fundação. Vamos fortalecer isso aqui. Vamos construir alicerce. Davi, e foi se tornando, diga comigo, e foi se tornando cada vez mais poderoso. Lê o resto você. Vamos lá mais uma vez? Diga: e foi se tornando cada vez mais, pois... Por que ele foi se tornando cada vez mais poderoso? Por que ele foi se tornando cada vez mais poderoso? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Olha isso. Olha o favor de Deus. Agora vai um rei lá, traz toda a equipe, traz material, traz toda a equipe para construir um palácio para ele. Sabe o que significa isso? Diga comigo: favor de Deus. Sabe a coisa que você mais precisa? Chama-se favor de Deus. Tudo que você ver na Bíblia de extraordinário, você vai ver essa palavra: favor de Deus estava sobre ele. Porque José, ele encontrou graça ou favor de Potifar? Porque o favor de Deus estava sobre ele. Por que ele foi bem sucedido? Porque o favor de Deus estava sobre ele. Por que ele governou? Por que ele encantou Faraó, e Faraó colocou ele para governar o Egito? Favor de Deus sobre a vida dele. Porque Esther foi escolhida. No meio de tantas moças, Esther foi escolhida. Diga comigo: favor de Deus sobre a vida dela. Por que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram os mais sábios, os mais inteligentes, que foram colocados nas posições mais altas da Babilônia? Diga comigo: porque o favor de Deus estava sobre eles. Invista nisso.
Favor de homem não vai fazer nada por você, não. Mas o favor de Deus faz com que os irãos olhe para você e diga assim: eu quero. Porque ninguém mandou Irão ir lá construir um palácio para ele. Irão foi movido a fazer isso. Então Davi teve a certeza de que o Senhor confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando. Diga comigo: o seu reino estava prosperando por amor de seu povo Israel. Qual é a mensagem para nós? Judá não conseguiu. Os outros não conseguiram. Mas porque era impossível? Não. Não era. Porque Davi foi e fez assim rápido e fácil. Ele ouviu a mesma coisa: você não vai entrar aqui. Zombaram dele, até cego e aleijado pode se defender de você. Aqui você não entra, aqui você nunca vai entrar. Ele entrou e conquistou. Ele conquistou o que outros não conquistaram. Ele não se conformou com aqueles que passaram por ali. Os benjamitas passaram, Judá passou, o rei Saul passou, e foi deixando aquilo lá, se conformando com o que não deveria se conformar. Diga comigo: se conformando com o que não deveria se conformar. Sabe, a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 10, diga comigo: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Diga: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para, lê você, para o quê? Então quer dizer que Davi, ele destruiu aquela fortaleza, foi simplesmente com arma humana, ou tinha uma graça maior sobre a vida dele, tinha uma unção maior sobre a vida dele? Mas o problema é que quando Coríntios fala sobre essas fortalezas, ela não está falando no literal de uma fortaleza como a que Davi conquistou, mas ela está falando de uma fortaleza que é estabelecida aqui, na mente. Traumas, bloqueios, medos. Sentimentos que nos aprisionam. Mais ou menos assim: se você tivesse absoluta certeza que você não fracassaria, você faria o que hoje? Se você tivesse 100% de certeza que você começaria hoje e não fracassaria, o que você faria hoje? Eu sei que tem gente que vai falar assim: nem sei o que eu faria. Mas tem gente que sabe. E por que não faz? Por quê? Muitos vão responder assim: porque eu tenho medo de não dar certo. E aí? Tem uma fortaleza aí. Tem gente que tem traumas, tem gente que já passou por uma falência, tem gente que viu muita coisa em casa, situações que os pais passaram, que os pais viveram, e você deixou isso entrar dentro de você. E parece que vai se repetir a história com você. Medo de arriscar, medo de avançar, medo de fazer coisas novas. Mas por que esse medo
ele está tão forte aí. Por que tem essa fortaleza? Olha o que a Bíblia diz, ó. Diga comigo: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Diga aí: levamos cativo o quê? Para que eu obedeça a Cristo. Espera aí, pensamento não me domina, eu domino o pensamento. Eu não sou cativo de um pensamento, eu tenho o domínio sobre o pensamento. O quanto eu acredito, espera aí, eu vou ser um Davi dos dias de hoje, ou vou ser simplesmente um Judá, um benjamita, ou vou ser um Saul? Deus não tem problema com substituição, gente. E esse é o momento que nós precisamos estar ligados à fonte. Esse é o momento que o que vai fazer a diferença é o Espírito que está em você, é a fé que está em você. Se a Bíblia diz, nós começamos hoje, primeiro, deixa eu ler aqui, Provérbios diz assim, diga comigo, Provérbios 8 diz, diga comigo estão riquezas e honra, prosperidade, leia o resto. Não é passageira, não é passageira, é riquezas, honra, prosperidade e justiça duradoura. Olha que coisa linda, riqueza, honra, prosperidade. Mas riqueza e prosperidade não é a mesma coisa? Não é. E justiça duradouras, não é passageira. Comigo estão riquezas, honra, prosperidade, justiça duradoura. Provérbios 8:32, ouça-me agora, meus filhos, como são felizes, diga comigo, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Gente, existe muita diferença de quem tem uma religião do que literalmente da pessoa que vive uma fé. Existe uma diferença gigantesca. A religião você vai cumprir com rituais. Você tem aquele dia que você vem na igreja, você faz aquela oração automática. Não, viver por fé não. Viver por fé, todos os dias eu recebo o alimento, todos os dias eu tenho direcionamento para os dias, eu estou ligado à fonte, todos os dias Deus fala comigo, eu vou buscar na fonte, eu preciso de revelação, preciso de entendimento, preciso de clareza, me dê visão, me dê revelação, Senhor. O que nós vamos fazer hoje, Senhor? Qual é a direção para hoje, Senhor? Qual é a estratégia para esse mês, Senhor? Meu Deus, fala comigo, o que eu devo fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Esse era o segredo da vida. Senhor, eu devo ir à guerra? Vá. Ouça a minha instrução, diga comigo, e serão sábios. Ouça a instrução, vai, estou falando com você, eu tenho palavras para você todos os dias. Não despreze. Diga comigo, como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Está claro isso, gente? Sim ou não? Nós precisamos, espera aí, o que está escrito na palavra? Eu comecei hoje pela manhã dizendo o seguinte, diga comigo, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Tem gente agora descendo para a pobreza e tem gente sendo levantado para a riqueza, tem gente sendo humilhada e tem gente que Deus está levantando. Diga comigo, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre.
ele o faz sentar-se com os príncipes, ele nos dá o lugar de honra, reposicionamento, ele muda de posição, levantando uns. Tem gente que diz assim, não, mas é só os pobres que estão sofrendo. Não, está não. Tem muitas gigantes quebrando, mas o dinheiro está indo para outro lugar. O dinheiro está indo para outro lugar, está indo para outros lugares. Tem muitas empresas grandes quebrando. Até para tirar essa linha, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, só o pequeno que está sofrendo. Não, está não. Muita gente grande sofrendo. Agora, eu faço uma pergunta para você, será que Deus perdeu o controle de toda a situação? Sim ou não? Ou será que Ele está trabalhando algo? Ou você acha que Deus diz assim, vixe, perdi o controle de tudo, como é que eu vou consertar essa situação agora? Como é que eu faço? Reflita sobre isso. Pois os alicerces da terra são do Senhor, e sobre ele estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos. Diga comigo, ele guardará os pés dos seus santos. Quer dizer, ele guardará os meus pés para que eu não tropece. Ele guardará os meus passos. Ele guardará a minha entrada, ele guardará a minha saída. Ainda que tropece, não cairá, mas ainda que caia, não permanecerá prostrado, porque o Senhor o levantará. Olha que lindo. Mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Agora em voz alta, por gentileza, diga, pois não é pela força que o homem prevalece. Ponto. Não, ninguém vai prevalecer pela sua força. Ninguém vai prevalecer pela sua força. Está na hora da gente dizer, Senhor, eu quero ser um Davi, põe o teu espírito em mim. Enquanto muita gente, Senhor, não consegue desapossar os jebuseus da vida, está lá no coração do reino, está lá estabelecendo suas fortalezas, não aceito não, porque é muito fácil, gente. Eu vou falar o que eu disse a semana passada. Se 50% da população está com restrição no nome, está endividada, mais de 50% na verdade. O que a Bíblia diz? Haveria uma diferença na vida do meu povo, na vida daquele que me serve para aquele que não. Agora, se a gente disser assim, mas está todo mundo passando por isso, nós já aceitamos. Nós já aceitamos. Ah, mas quem não está passando por isso? Não, eu posso estar. Como falamos na semana passada, eu entrei na lista. Diga comigo, mas vou sair. Ali não é o lugar do teu nome. Ali não é o lugar do teu nome. E você não pode aceitar isso. E buscar em Deus. Bispo, eu estou com medo de entrar, porque a situação está difícil, mas eu não vou entrar nela. E se entrou, vai sair. Esse é o espírito que tem que estar em você. Porque nós vivemos por fé. Se Deus faz promessa, tereis para emprestar, mas não tomará emprestado, estará por cabeça e não por cauda, por cima, só por cima, e nunca por baixo. Eu acredito ou não acredito? Eu acredito ou não acredito? Sim ou não? Só que a gente pode entrar nessa linha do natural. Facilmente a gente entra nessa linha do natural. Não entre nisso não. Se levante. E outra coisa,
Grave uma coisa, eu vou falar com muito amor com vocês. ,50% da população está com nome, com restrição no nome, correto? Só que também existe uma pesquisa que uma boa parte das empresas hoje estão com problema de contratação. Não é que não tem vaga, não. Tem muita vaga. Só que tem muita gente que não quer. Sabe por quê? Por causa dos auxílios da vida. Não aceite isso. Não viva disso. Não dependa disso. Porque, biblicamente, você curto e grosso. Biblicamente, quem não trabalha que não coma. Ah, e o bispo falou uma coisa pesada. Falei, não, a Bíblia. Não quer trabalhar, então não coma. Não faz essa loucura com você. Eu quero e quero ser uma fonte. Quero e quero ter em quantidade excessiva, quero ter para mim, quero ter para o reino, quero abençoar a vida de pessoas. Porque Jesus diz que o pobre sempre vai ter no nosso meio. Mas precisa ser eu? Precisa ser você? A gente não pode estar na condição de ajudar o pobre? Sim ou não? O Senhor disse que sempre terão. Inclusive ele falou quando for questionar uma oferta que fizeram sobre ele. Ai, que absurdo, podia ter vendido isso e ter ajudado os pobres. Ah, mentiroso. Não é por causa de pobre não, meu filho. Pobre vocês sempre vão ter. Sempre terá pobre. E grave o que eu estou falando. Estou falando com um povo que a nossa mente é expandida pela palavra. Então, não faça parte dessa lista. O senhor é a favor do auxílio? Sou. De quem precisa. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Dentro da igreja, você sabe que eu tenho uma norma dentro da igreja? Todo mundo que chega necessitado vai ser socorrido. Mas tem um tempo. Tem um tempo. A partir do momento que a gente entende que aquele tempo já foi o suficiente para aprender a palavra, desenvolver a fé e começar a caminhar com as próprias pernas. Sabe por quê? Porque senão, não é? Vira quase uma aposentadoria. Sim ou não? Olha para quem está ao teu lado e fala assim, tem riquezas aí dentro. Diga, tem tesouros aí dentro. Tem riquezas aí dentro. Tem verdadeiros tesouros aí dentro. E a gente precisa ser capaz, espera aí. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, tem um rei aí dentro. Mas não é aquela história do rei na barriga não, tá? Não, sabe por quê? Quando foi falado para Saul, aguarda aqui, ó, aguarda porque amanhã eu vou dizer o que vai acontecer com você. No outro dia, sabe o que ele ouviu? Deus está te ungindo o próprio rei, o próximo rei de Israel. Então tinha um rei lá dentro. Quando Gideão, o anjo chegou e começou a observar Gideão, e Gideão foi questionar porque tudo aquilo estava acontecendo, a palavra que ele ouviu, Deus é contigo, guerreiro valente. Diga comigo, tinha um guerreiro lá dentro. Eu estava lendo uma coisa que muito me chamou a atenção. Diz que algumas mães judias, ela chega e apresenta seus filhos e diz aqui assim, ó, aqui está o doutor fulano de 3 anos. E esse outro aqui, ó, é o doutor ciclano de 2 anos. Aqui está o médico, o doutor fulano, ele tem 3 anos só. Aqui está o advogado, o doutor ciclano, e ele tem 2 aninhos.
elas começam muito cedo a profetizar o futuro dos filhos. Aqueles meninos já crescem com aquela mentalidade gigantesca que não tem limites para eles. Aí você olha o reflexo disso na ponta, aí você olha porque esses jovens judeus e esses homens, essas mulheres, eles ocupam os lugares mais altos no mundo. Em riqueza, inteligência, conhecimento, literatura, ciência, finanças. Sabe por quê? O poder de declarar muito cedo sobre a vida deles. E está de acordo com a Bíblia? 100%. Deus não mudou o nome de Abraão? Sim ou não? E colocou o nome dele do quê? Pai de multidões, profeticamente. Ali, ó, tem um pai de multidões. Não mudou o nome de Sara? Mãe de multidões, princesa. Não mudou o nome de Jacó? Mudou para o quê? Que significa? Aí vai um campeão com Deus. Não mudou de Simão? Pois o quê? Rocha, pedra. O que você é? Tem tesouros aí dentro. Tem verdadeiras riquezas aí dentro. Tem que sair para fora. Olha quanta riqueza tinha dentro de Salomão. Mas quando Deus botou isso para fora, porque Deus tira o melhor de nós, mas nós precisamos nos envolver com as coisas certas. Amém? Fique em pé que eu já fui mais longe do que eu queria. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó. Quem está no pó? Quem está endividado? Quem está com o nome sujo? Quem está quase em falência? Levanta do pó, do monte de cinzas. Do monte de cinzas, diga comigo, ergue o pobre. Mas se ele está erguendo o pobre, então o pobre vai deixar de ser pobre. Não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Ué, se ele ergue o pobre não vai deixar de ser pobre? Ele vai sentar-se com os príncipes. Ué, o pobre não vai sentar mais com o pobre, vai sentar com os príncipes. E lhes dará um lugar de... E lhes dará um lugar de... Pois os alicerces da terra são do Senhor e sobre ele estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos. Guarda os meus pés, Senhor. Guarda os meus pés, Senhor. Guarda a minha entrada, guarda a minha saída. Senhor, está escrito que não é pela força que o homem prevalece. Senhor, na força do meu braço eu não posso ir não. Mas na força do teu braço eu sou imparável, eu sou invencível. Senhor, eu quero ser um Davi. O Davi que muitos não acreditaram, que disseram que ele não podia entrar, que ele não ia conquistar jamais, como outros não conquistaram, ele também não ia conquistar, mas Davi entrou e conquistou. Eu quero ser um Davi, Senhor. Alimenta a tua fé. Vou perguntar novamente, você acha que Deus perdeu o controle? Não. Alimenta a tua fé. Acredite no sobrenatural. Viva o sobrenatural. Deus é Deus do sobrenatural. Deus é Deus do sobrenatural. Volta o Yahvé.
Ele é Deus do sobrenatural. Ele é ou não é? Sim ou não? Ele não pode levantar vocês agora? Sim ou não? Mas levantar de verdade. Mas não vai com esse espírito assim, olhando cada notícia que vem. Ai meu Deus, não, Deus. Agora é a hora de eu ver a tua glória na minha vida, Senhor. Agora é a hora, Senhor, do Senhor manifestar o sobrenatural na minha vida. Eu acredito em provisões divinas. Eu acredito em provisões sobrenaturais. Eu acredito, Senhor. Eu acredito no que está escrito em Deuteronômio. Eu vou ter para emprestar, mas não vou tomar emprestado. Eu não vou ficar na dívida, eu não vou ficar endividado. Não, Senhor, eu vou ter. Meu Deus, o Senhor me levantou para um propósito. E ninguém pode frustrar os teus propósitos. Ninguém pode parar os teus planos. Ninguém, agindo o Senhor, quem impedirá? E você vai viver o sobrenatural. Você viverá o sobrenatural. Diga comigo, eu viverei o sobrenatural. Diga, o reino não entra em crise. Coloque isso dentro de você. O reino na terra entra, o reino não. A terra entra, o reino não. O reino não entra em crise. Então vai na fonte. Vai na fonte. Vamos lá para o tempo do Egito. Morre o gado dos egípcios, mas não morre de Israel. Chove saraiva e mata o gado, mas não mata o gado. Tem trevas na casa dos egípcios, mas luz na casa de Israel. O anjo destruidor passa por cima de todo o Egito, mas aonde tem o sangue não entra. Está entendendo? O anjo o quê? O anjo o quê? Destruidor, passou destruindo, devastando, mas aonde havia o sangue ele não entrava. Coloque, não vai entrar na minha vida, não vai entrar na minha empresa, não vai entrar nos meus negócios. Diga, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará recursos, não me faltará dinheiro. Diga, não me faltará clientes, não me faltará trabalho. Diga, o Senhor é o meu pastor. Diga, e nada me faltará. Vai. Agora levanta a tua voz e ora. Eu creio na manifestação sobrenatural. Eu creio em provisões sobrenaturais. Eu creio, meu Deus, o Senhor vai me levantar. O Senhor vai me levantar e eu vou assentar em meus príncipes. O Senhor vai me levantar. Deus vai te levantar nesse tempo. Deus vai te levantar. Se Deus dá riqueza, Ele vai te dar. Se Deus exalta, Ele vai te exaltar. Em nome de Jesus, Deus vai te levantar do pó. Deus vai te tirar das dívidas. Deus vai te tirar da dificuldade, da escassez. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar de forma sobrenatural. Ele dá um lugar de honra. Deus vai colocar você no lugar de honra. Ora e declare em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio, meu Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio, meu Deus. Eu creio, Senhor. Não é pela força que o homem prevalece. Eu não vou prevalecer pela força, mas pela força do teu braço. Ó, meu Deus, eu vou viver o sobrenatural. Diga. Ora. Ora. Ora e declare. Declare sobre a tua vida, declare sobre a tua empresa. Haverá provisões sobrenaturais, haverá manifestação do sobrenatural na tua empresa, no teu negócio. Deus se manifestará. Fala, Deus, eu creio. Eu quero ser um Davi. Eu serei um Davi. Eu serei um Davi. Eu vou entrar aonde muitos não têm entrado. Eu vou conquistar o que muitos não têm conquistado. Eu sou um Davi. Eu sou um Davi. Portas serão abertas. O sobrenatural vai se manifestar. Em nome de Jesus. Se manifestará. Gire se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Age, meu Deus. Age, meu Deus. Age, meu Deus. Age, meu Deus. Se manifestará. Age, meu Deus.
Se manifesta nas empresas, se manifesta na vida do justo, se manifesta, meu Pai, se manifesta, meu Deus. Abençoa o trabalho, abençoa a obra das mãos, abençoa, Senhor. Se manifestará. A economia não depende, meu Pai. O Senhor não depende da economia, a economia que depende do Senhor, meu Deus. Abençoa, abençoa a igreja, abençoa o teu povo. Abra portas poderosas, abra portas sobrenaturais. Abra, meu Deus. Eu declaro, meu Deus, provisões. Eu declaro, meu Deus, abençoa. Eu declaro em nome de Jesus, empresas crescendo, portas novas, conexões novas, meu Deus, novos contratos. Eu declaro, Senhor. Se manifestará. Eu declaro. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Vai, diga. Deus vai se manifestar na minha vida. Abril, maio, junho. Deus vai se manifestar. Deus vai se manifestar, Deus vai honrá-los. Faça propósitos com Deus. Deus me honra. Deus, eu tenho propósitos com o Senhor. Se manifestará. Em nome de Jesus. Yahvé, Se você tem empresa, fala o nome dela. Deus vai se manifestar nessa empresa. Fala o nome dela. Deus vai se manifestar nessa empresa. Deus vai se manifestar nesse lugar. Em nome de Jesus. O sobrenatural vai se manifestar. Envia anjos, Senhor. Envia anjos nos lares. Envia anjos nas empresas. Envia, meu Deus. Envia anjos abrir portas aonde não existe, caminhos aonde não existe. Envia anjos, meu Deus. Se buscamos, Deus se manifestará. Abençoa a tua igreja, Senhor. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus vai honrar. Deus se manifestará. Ele se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, nós te adoramos, Senhor. Deus se manifestará. Traz os céus para a terra, Senhor. Deus se manifestará. Vem o teu reino, Senhor. 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 Vem o teu reino. Vem o teu reino. Se manifestará. Vem o teu reino, Senhor. Vem o teu reino. Se manifestará. Se manifestará. Vem o teu reino. Yahvé se manifestará. Vem o teu reino. Se manifestará. Que venha o teu reino sobre as vidas que aqui estão, as empresas que aqui estão. Yahvé se manifestará. Ele se manifestará. Não abra os seus olhos. Se manifestará. Quando Deus decide abençoar, Ele cria caminhos onde não existem. Lembre-se que Ele sustentou Elias com os corvos. Esses corvos podem ser tantas coisas hoje. Clientes que vêm como aquela provisão. Ele fez multiplicar o azeite da viúva num tempo de crise, ela tinha abundância, houve multiplicação. Cada semente de Isaac, ele multiplicou por 100. E no tempo de crise, Isaac enriqueceu muito. Ele fez o rebanho de Jacó se multiplicar de forma sobrenatural. Diga, Deus trabalha com provisão sobrenatural. Lembre-se que Ele muda posições. Talvez você esteja endividado.
desacreditado, falido, pressionado financeiramente. Mas saiba que Deus muda cenários. Ele muda situações. Deus levanta do pó. Quando fala que ele levanta do pó, o texto diz que ele está levantando da humilhação, da falta, da limitação externa. Ele reposiciona com posição de honra. Ele faz assentar com os príncipes, quer dizer, em mesas que só ele pode colocar. Tem mesas que só ele pode colocar. Ele guarda os pés dos santos, guarda das ciladas, das más decisões, das quedas definitivas. E ainda que tropece, não, a Bíblia diz que Deus o levantará. Coloca a sua confiança no lugar certo. Também sei. Deus, Ele libera essa palavra aqui hoje. Diga: minha vida não é definida pela crise, mas pela promessa. Coloque no teu espírito. Deus está falando aqui que Ele vai virar a chave da história financeira de muitas pessoas. Aquilo que parecia escassez vai se transformar em testemunho na sua vida. Diga: eu dependo de Deus. Diga: a crise não vai me parar. Diga: Deus está mudando a minha posição. Diga: Deus está mudando. Deus está me levantando para um novo nível. Diga: a provisão sobrenatural de Deus não faltará na minha vida. Presta atenção no que eu vou dizer a você. Presta atenção e deixa entrar no teu espírito. Não abre teus olhos. Deus vai levantar pessoas aqui para provar que quem confia nele não quebra, prospera. Viu? Não afunda, avança. Quem ele levanta, ninguém pode parar. Confia nele. Deus vai te colocar no lugar de honra. Você vai entrar num tempo de provisão sobrenatural. Deus vai tirar muita gente da vergonha financeira. Mas preciso aprender. Confia nele. Confiar em ti. Confia nele. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Vai, fala com fé. Todas as coisas cooperam para o bem. Vão cooperar para o teu bem. Que te amam. Elas vão cooperar para o teu bem. Elas vão cooperar para o teu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu te amo, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Elas vão cooperar para o teu bem. Deus é Deus. Preciso aprender a Deus é Deus. em ti. Aleluia. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. Ah, elas vão cooperar. Daqueles que te amam.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Se você tem um negócio, uma empresa, estenda as mãos na direção dessa empresa, fala o nome dela e diga: em nome do Senhor Jesus, haverá provisões sobrenaturais nesse endereço, nessa empresa tal, na rua tal, no bairro tal, haverá provisões sobrenaturais nesse lugar. Esse lugar vai crescer, vai expandir, vai avançar em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, todas as coisas vão cooperar para o bem dessa empresa, todas as coisas vão cooperar, ela vai crescer, agora que ela vai crescer, é agora que ela vai avançar, é agora que ela vai prosperar em nome do Senhor Jesus. Diga: se eu creio em ti, eu creio, Senhor. Deus, abençoe a igreja, abençoe as nossas igrejas, abençoe o nosso povo, abençoe os empresários, abençoe os trabalhadores, abençoa, meu Pai, abençoa. Se eu creio em ti, abençoe, Senhor. Deus no sobrenatural. Feche os seus olhos e levante as suas mãos. Sim, eu creio. Eu declaro em nome do Senhor Jesus toda cadeia, toda amarração sendo quebrada da tua vida em nome do Senhor Jesus. Tudo que está amarrando a tua vida financeira, eu repreendo em nome do Senhor Jesus da tua vida e declaro em nome do Senhor Jesus que caia por terra todo bloqueio, todo atrapalho, toda influência negativa, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo o espírito da miséria, da escassez, do atraso na sua vida em nome de Jesus. E eu declaro em nome do Senhor Jesus provisão, abundância, testemunho. Diga: eu entro em um novo nível espiritual, emocional, financeiro. Diga: eu vivo debaixo de uma palavra. Diga: é Deus quem me levanta. Diga: se Deus levanta do pó, ninguém pode me manter lá. Se Deus decide me exaltar, ninguém pode impedir. Se Ele está liberando essa palavra hoje, é porque vai acontecer e já começou. Diga: Deus tem a última palavra na minha vida. Diga: eu creio em provisões divinas, manifestações sobrenaturais na minha vida financeira e todas as áreas da minha vida. Eu te abençoo, eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo o teu mês, eu abençoo abril, eu abençoo em nome do Senhor Jesus e eu declaro provisões sobrenaturais sobre a tua vida, que você seja abençoado, que tenha um mês glorioso, poderoso, incrível, de portas abertas, de fluidez, de crescimento, de progresso, de abundância, em nome do Senhor Jesus. Que dívidas sejam pagas neste mês, que portas novas sejam abertas, que o faturamento cresça em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro sobre a tua vida. Que negócios extraordinários sejam concretizados em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém?